Meus amados, que Deus nos abençoe, nos sustente e nos guarde. É com muito temor e tremor que a gente sobe ao púlpito nessa noite. E cada dia mais, cada ano que passa, a gente fica com mais medo de subir ao púlpito. Parece que Deus vai mostrando a gente algumas coisas, vai nos ensinando outras coisas e vai ministrando as nossas vidas cada vez mais pela graça e pelo poder de Deus. Vocês não sabem a alegria que invade o nosso coração quando a gente olha tantas pessoas assim. Nós que participamos de vários congressos da PECOM, ver o que Deus está fazendo é algo maravilhoso. E o que Deus está fazendo na nossa igreja. A nossa temática dessa noite é coragem para ser diferente. É o tema escolhido. Coragem para ser diferente. Eu creio que ser diferente é ser crente. Que quando nós assumimos a nossa vida como cristãos autênticos, nós de fato já somos diferentes. Nós somos chamados para viver uma nova vida, uma nova realidade. Jeremias expôs isso ontem de maneira muito clara. A igreja, quando ela assume a sua fé, ela assume a sua fé para de fato viver um novo momento na sua vida. E nós precisamos a cada dia viver esse novo momento, de acordo com a graça, o poder e a misericórdia de Deus. O nosso tema dessa noite será desenvolvido à luz do texto do profeta Malaquias. Eu quero fazer uma análise de Malaquias. Pode parecer difícil para você pensar como Malaquias pode falar aos nossos dias. Malaquias foi escrito no período de Neemias. Ele foi contemporâneo de Neemias, em torno de 445 a.C. E ele conviveu com o povo que voltava do cativeiro. Era a reconstrução da nação, era a reconstrução do povo. Era agora um novo momento e também uma visão de preparação para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que nós também vivemos um novo momento em nossa história, vivemos cada dia mais olhando a perspectiva da vinda do Senhor Jesus Cristo. E os desafios de Malaquias são os mesmos desafios para nós nos nossos dias. Um autor estudando Malaquias disse que Malaquias é o profeta dos pecados dos cristãos, dos pecados nossos. E quando nós convidamos a igreja a ter coragem para ser diferente, nós queremos convidar a igreja para viver uma vida autêntica diante do Senhor, refugiando-se diante do Senhor e colocando diante do Senhor tudo aquilo que nós cremos como igreja do Senhor Jesus Cristo. E mais do que isso, tirando de nós aqueles pecados que muitas vezes vão se alojando nas nossas vidas e vão fazendo a igreja uma igreja que não tem servido ao Senhor com autenticidade nos nossos dias. Nós somos uma igreja reformada. E nós somos uma igreja que necessita estar sempre voltando aos princípios da reforma. E nós somos uma igreja que está desafiada pelo mundo em que nós vivemos. E nós precisamos viver esses princípios neste mundo nosso, de acordo com a palavra de Deus e de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. Nós estamos construindo cada vez mais as nossas vidas dentro do patamar do Senhor. A palavra coragem, eu queria defini-la da seguinte maneira: audácia e prudência dentro do equilíbrio deixado por Deus. Ao mesmo tempo, nós precisamos ter a audácia de inovar, de olhar este mundo nosso, com os seus desafios, com as suas inovações, com as suas propostas, mas precisamos ter a prudência de ver se tudo aquilo que nós estamos propondo está de acordo com as Sagradas Escrituras. E por isso nós escolhemos o profeta Malaquias, um profeta de um período específico, e que traz a nós pelo menos 5 temáticas que eu gostaria de expô-las nesta noite.
No capítulo 1 do profeta, nós vamos ler alguns versículos, depois no capítulo 2, 3, 4 e 5, até o 4, nós vamos expondo à medida que formos lendo o capítulo. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, e vós dizeis em que nos tem amado. Não foi Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor, todavia amei a Jacó. Porém aborreci Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei sua herança aos charcais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos exércitos, edificarão, mas eu destruirei. Edom será chamada terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós dizeis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. O filho honra ao pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis, e que desprezamos nós o teu nome. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis o animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? O apresento ao teu governador, acaso terá agrado em ti, e te será favorável, diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai a favor de Deus que vos conceda a graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem fecha as portas para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Verso 12. Mas vós profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e nela se oferece, diz, isto é a sua comida desprezível, e dizeis ainda, que canseira, e o desprezais do Senhor dos exércitos, e vós ofereceis o descerrado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta, aceitaria isso da vossa mão? Pois maldito seja o ganador, que tendo o animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Ó Pai, fala ao nosso coração nessa noite, quando nós somos afiados a termos coragem para sermos diferentes, coragem para expressar aquilo que nós cremos, coragem para dizer aquilo que nós devemos dizer como teu povo. Usa-nos para a tua glória, em nome do teu Filho Jesus. Amém. A primeira temática que eu gostaria de expor para os irmãos, nós vamos ter coragem para ser diferente na expressão do nosso amor para com Deus e o nosso culto a Deus. Eu creio que hoje uma das grandes dificuldades da igreja é que muitas vezes a igreja diz, eu amo a Deus, e fala somente de boca para fora. O nosso coração está muito longe do Senhor. As nossas vidas estão muito longe de Deus. E nós esquecemos que o amor que nós devemos expressar para Deus é fruto do entendimento que nós temos, que nós somos eleitos do Senhor. Eu e você somos eleitos de Deus. Nós somos escolhidos por Deus. Nós não estamos aqui por um ato nosso, por um desejo nosso, por uma decisão nossa. Nós não estamos aqui pela vontade expressa nossa. Nós estamos aqui pela vontade expressa de Deus, pela vontade de Deus, pelo querer de Deus, pelo amor eletivo de Deus, pela graça redentora de Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós somos parte do povo de Deus, não porque nós um dia levantamos a mão e afirmamos, eu creio em Jesus. Até o ato de nós levantarmos a mão foi um ato exclusivo de Deus nas nossas vidas. Eu escolhi Jacó, aborreci Esaú. Não nos cabe perguntar o porquê. Nós nunca vamos entender os caminhos de Deus.
Cabe a nós sermos diferentes e assumir que de fato nós somos eleitos de Deus e nós amamos este Deus. E esse é o grande desafio para a igreja. A igreja precisa expressar com alegria o seu amor para com Deus, dia após dia. Não uma igreja que simplesmente olha para Deus. E nós só podemos expressar com alegria o nosso amor para com Deus através dos nossos atos de culto diante de Deus. A crise de Israel é que Israel queria viver a sua vida diante de Deus de qualquer maneira. A nossa crise é a mesma, irmãos. Nós queremos ser crentes da nossa maneira e não da maneira de Deus. Se fosse possível, nós estivéssemos em nossas casas e filmássemos a hora de nós irmos para o culto, possivelmente alguns irmãos iam ficar assustados. Nós não nos preparamos para o culto a Deus. Como Israel também pegava qualquer animal e podia levar para Deus, e queria que Deus aceitasse. Não estava olhando se tinha defeito ou não defeito, se era bom, se não era bom, se era de fato o animal que poderia ser oferecido ou não oferecido a Deus. Eles queriam que o fogo do Senhor pudesse estar aceso. Eles queriam simplesmente cumprir o dever de estar na presença de Deus. Eu quero ir ao culto, cumprindo o meu dever de estar na presença de Deus, simplesmente por ir ao culto. Eu estive numa campanha de evangelização de uma igreja, e tinha um grupo de irmãos. E a certo momento eu fiz uma pergunta àqueles irmãos: meus queridos, vocês estão me convidados para uma campanha de evangelização. Eu estou muito satisfeito, aceitei o convite. Estou muito alegre de estar com vocês. Vocês estão animados, felizes, me receberam com alegria, com um sorriso. Mas quantos irmãos estão preparados para a campanha de evangelização? Quando eu fiz a pergunta, eu vi que alguns irmãos olharam um para o outro, e eu continuei perguntando: quantos irmãos convidaram alguém para a campanha de evangelização? Aí eles olharam mais um para o outro. Aí eu fiz a terceira pergunta. Era um grupinho tão pequeno. Quantos irmãos trouxeram um visitante para a campanha de evangelização? Aí eles baixaram a cabeça. Era uma campanha de evangelização. Não tinha um visitante. Ninguém tinha convidado ninguém. Será que esse culto é aceitável diante de Deus? Ou nós estamos simplesmente cumprindo uma obrigação? Nosso culto diante de Deus, nosso lar com os nossos filhos. No dia domingo, a gente custa desligar a televisão para catar a Bíblia e correr, porque nós estamos assistindo o nosso jogo predileto. Aí nós chegamos atrasados, todo mundo chega atrasado, e nós não estamos preparados para ouvir mensagem, nem para cantar. Aí o culto se torna uma canseira, porque nós não preparamos, nós não dormimos um pouco, nós chegamos com sono e nós dormimos na igreja. Aí o coitado do pastor é culpado pela mensagem que ele fez. Aí o irmão diz: o pastor não deu nenhum grito hoje, o pastor não chamou ninguém à frente hoje, o pastor não fez nada diferente hoje. Que culto nós prestamos a Deus? Na sua igreja, na sua vida. Que canseira, Senhor. Eu tenho um momento que eu penso que Deus gostaria que nós fechássemos as portas da igreja e não recebêssemos ninguém. O pastor não prepara, a igreja não prepara, a liderança não prepara. Nós cumprimos uma mera obrigação de estar na casa de Deus. Aí nós afirmamos:
essa igreja não cresce, mas não cresce mesmo. Nós mesmos não demonstramos amor para com Deus nem para com a nossa igreja. Nós mesmos não demonstramos carinho. Nós mesmos não temos coragem de andar com Deus. Nós mesmos não temos coragem de dizer que o nosso Deus é o nosso Deus, que nós somos eleitos dele, e que nós não estamos fazendo nada para ser salvo, mas nós estamos fazendo porque nós somos salvos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E passamos a vida toda enganados. Nós não temos nenhum projeto para a igreja. Então esse foi o primeiro problema que Malaquias levantou. O segundo, e agora Malaquias vai um pouquinho mais forte. Malaquias ora para a liderança da igreja. Quem corrompe a igreja não é a igreja, quem corrompe a igreja são os líderes. Quem corrompeu a igreja para levarmos a reforma foi a liderança. Quem pode levar a igreja à necessidade de uma reforma é a liderança. Porque o povo serve ou segue a sua liderança. Quem corrompeu Israel foi a liderança de Israel. Quem fez o bezerro de ouro não foi o povo, foi Arão. Ele poderia ter dito: eu não vou construir o bezerro de ouro. Mas ele não teve coragem para enfrentar o povo. Ele não teve coragem de dizer a verdade para o povo. Ele não teve coragem de expressar-se diante do povo. Ele não teve coragem de Moisés diante daquele povo. A liderança pode corromper o seu povo. Agora, verso capítulo 2. Agora, aos sacerdotes, e para vós outros é este mandamento: se não ouvirdes e não puserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque eu vos propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, tirarei excremento ao vosso rosto, excremento os vossos sacrifícios, e para junto desses sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi de vida e de paz, ambas lhe dei, eu para que me temesse, com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a justiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós os tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos, e violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus mandamentos, e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Meus amados, nós precisamos ter coragem para servir a Deus com integridade de vida na liderança. A nossa vida precisa ser íntegra diante de Deus. Aquilo que nós pregamos, nós vivemos. Aquilo que nós ensinamos, nós vivemos. Dos lábios do sacerdote precisa vir instrução, vir conhecimento. Guardado o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor. A grande problemática dos nossos dias é que muitas vezes os líderes não têm tido coragem de ter uma vida íntegra diante de Deus. Não há uma integridade de caráter perante o Senhor. E nós vamos deixando algumas coisas se agregarem em nós. Às vezes os irmãos têm perguntado por que a igreja presbiteriana não cresce mais como deveria crescer. Nós precisamos de um reavivamento, não no povo da igreja. Olha bem o que eu vou dizer para os irmãos. Nós não precisamos de um reavivamento no povo da igreja. Nós precisamos de um reavivamento da liderança da igreja. Nós precisamos de pastores, de presbíteros, de diáconos, que tenham integridade de vida e vivem na presença de Deus.
que tenha coragem de dobrar seus joelhos diante de Deus, tenha coragem de buscar a instrução de Deus, que tenha coragem dos seus lares servir o Senhor, tenha coragem de ter uma nova postura diante de Deus. Quando você vai numa igreja em que a liderança está cheia da graça de Deus, você vai ver que essa igreja está crescendo. É diferente. Pastor e presbíteros estão pensando a mesma coisa. Diáconos estão pensando a mesma coisa. Estão orando pela igreja, estão orando pelos crentes. E quando o crente entra na igreja, ele é acolhido, ele é abraçado, ele é carregado, ele é amado, ele é querido, ele é valorizado, ele recebe instruções, ele recebe a palavra de Deus, ele recebe o ensino das Escrituras, ele ouve o ensinamento, ele sai para praticá-lo, ele sai para colocar na sua vida. Tudo muda diante do povo de Deus. O que falta nos nossos dias são calvinos. O que falta nos nossos dias são homens que têm a coragem de dizer: dai-nos o Brasil, ou tira-nos da nossa vida. Dai-nos a nossa terra, Senhor, ou tira o nosso nome do livro da vida. O que falta aos nossos dias são os Moisés. O que falta aos nossos dias são homens que querem andar em integridade diante do Senhor. Nós olhamos tantas coisas, mas nós falhamos como sacerdotes. Era esta a grande crise que Israel está vivendo pós-cativeiro. E Deus chamou o seu mensageiro Malaquias: dirige aos sacerdotes, dirige a liderança, faça um reavivamento desses homens, desses que estão ocupando os cargos da igreja, nas irmãs que estão licionando as classes. Eu estive numa igreja, eu tive a tristeza de uma igreja, e a igreja estava muito boa. Eu comecei a olhar para um lado, para o outro. Depois o pastor disse: pastor, você vai adicionar a classe conjunta? Eu disse com todo prazer. Aqui tem adolescentes, tem moços, lógico que eu posso estudar todos eles. Aí tinha um grupo de criança. Aí o pastor chamou a irmã: minha irmãzinha, você podia ir lá, dê qualquer coisa para as crianças, porque infelizmente nós não preparamos ninguém para dar aula para a criança. Como que essa igreja vai crescer, meus amados? Que instrução essa irmã teria condições de dar? Nós muitas vezes estamos olhando a igreja como se fosse qualquer coisa aos nossos olhos. Não há uma visão, não há uma proposta, não há uma disposição, não há uma tomada de atitude. Nós queremos ser diferentes. Então, para sermos diferentes, vamos ter um reavivamento da nossa liderança. Para que a nossa liderança possa dizer: nós vamos servir o Senhor. Ontem, o Jeremias colocou muito bem isso. Liderança e os liderados trabalhando juntos. Mas se nós não tivermos um reavivamento na liderança, professores de classe, de criança, de adulto, mocidade, em todos aqueles que trabalham na igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não vamos conseguir os nossos objetivos. O terceiro momento nesse texto sagrado, já que eu tenho tempo, eu tenho de cumprir meu tempo, porque assim o Ricardo me toma o tempo, e ele é muito exigente. Eu gostaria que os irmãos olhassem de uma forma bem clara no capítulo 3. Quero mudar, depois eu vou voltar ao capítulo 2. No capítulo 3 nós vamos encontrar uma expressão: porque o Senhor não muda. Verso 6. Pois se vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos, desde os dias dos vossos pais vos expiastes os meus estatutos, e não os guardastes,
Tornai-vos para mim, e eu vos tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja o mantimento da minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide, no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Outro aspecto que eu gostaria de dizer, que nós precisamos ter coragem para ser diferente, vivendo na dependência total de Deus. Vivendo na dependência total de Deus. Ser dizimista nada mais é do que um reconhecimento que eu vivo na dependência total de Deus. Em 2002 eu tive o privilégio de ser eleito presidente do Supremo Conselho. Quem acompanha o Supremo Conselho desde aquela época sabe que em 2002 nós vivimos uma crise muito grande na nossa igreja. Uma crise financeira muito séria na IPB. Nós não tínhamos recursos, nós não tínhamos condições de cumprir nossos alvos, nós não tínhamos condições de cumprir nossos objetivos, nós não alcançávamos aquilo que nós deveríamos alcançar. Então o Supremo Conselho de 2002 tomou uma decisão que foi fez um plano de diretrizes orçamentárias, que é o PDO, e esse plano de diretrizes orçamentárias estabeleceu a meta exclusiva da igreja. Era um plano diferenciado para a igreja. Possivelmente seja uma das coisas maiores que a Igreja Presbiteriana no Brasil já fez em toda a sua história. A igreja determinou que 52%, mais tarde nós aumentamos para 54%, 52% ou 54% mais tarde, de tudo aquilo que nós iríamos arrecadar no Supremo Conselho, nós mandaríamos para o Comitê Gestor. Esse Comitê Gestor cuida da Junta de Missões Nacionais, da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, da APECOM, que é a Agência Presbiteriana de Comunicações, que faz esse congresso, e do PMC, que é o Plano Missionário Cooperativo. Ali estava estabelecida a meta da igreja, o objetivo da igreja. Mas nós, como igreja, estávamos quebrados. E por que nós estávamos quebrados? Por que a igreja estava numa situação difícil? Por causa da infidelidade das nossas igrejas. A partir daí eu comecei a visitar e comecei a falar dessa questão, da infidelidade das igrejas do Supremo Conselho. Toda igreja federada tem a obrigação de enviar 10% de toda a sua arrecadação ao Supremo Conselho da igreja. E muitas igrejas o enviam. Nós somos uma nação infiel. Nós não precisaríamos pedir dinheiro, nós não precisamos fazer campanhas, se nosso povo fosse fiel. O mesmo acontece em nossas igrejas. Está chegando o momento em que eu gostaria de concitá-los a viver da dependência de Deus, sendo fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas às suas igrejas. E as igrejas sendo fiéis ao Supremo Conselho de sua igreja. Nós somos um povo que queremos enganar nós mesmos. Nós falamos e não agimos. Cada membro deveria falar para o seu conselho, o conselho não pode ser infiel, porque ser infiel, a igreja é infiel, e está trazendo a maldição para a sua igreja. O mesmo acontece conosco. Nós muitas vezes estamos vivendo uma vida miserável por causa das nossas infidelidades diante de Deus. Quando Deus estabeleceu dízimos e as ofertas,
que está presente também no Novo Testamento. Deus estabeleceu com dois princípios básicos. Um, a sustentação do povo de Deus. E a outra, a sustentação daqueles que precisavam do cuidado da igreja, dos pobres. E nós podemos fazer todas essas coisas, se nós formos fiéis ao Senhor. Nós não precisaríamos ficar mendigando ou pedindo nada a ninguém, se nós formos fiéis ao Senhor. O que falta em nossa igreja é a coragem para ser fiel nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Nós não temos coragem para ser fiel. E muitas vezes nós expressamos da seguinte maneira: eu não tenho recursos suficientes. Eu não posso enviar, porque eu não posso dar e entregar. Meus queridos e meus amados, é preciso fazer prova de Deus e crer que Deus sustenta as nossas vidas de maneira maravilhosa. Quando eu comecei o ministério, a primeira igreja que eu tive o prazer de pastorear por 7 anos, nós tivemos um desafio muito grande. Eu visitei várias pessoas, fui visitar o irmão da igreja que tinha muitos recursos. Olhou para mim e disse: pastor, o senhor não precisa preocupar com o seu sustento, com o seu salário. Naquela época chamava salário. Não preocupe com o seu salário. A igreja nossa chovia mais dentro da igreja que fora. As paredes você podia colocar a mão assim, tinha buracos. As janelas todas as janelas eram de madeira, carcomidas. E olhou para mim e disse: pastor, não preocupe com o seu salário. Com tudo que faltar eu vou entregar para o senhor. Essa igreja não contribui. Mas não me fale em dízimo. Eu não creio em dízimo. Eu vinha da escola do Reverendo Jacó Silva. Os mais velhos sabem quem foi o Reverendo Jacó Silva. Eu olhei para aquele homem e disse: o senhor vai me perdoar a ousadia. Eu sou muito jovem, o senhor é um homem já idoso. Mas a igreja não precisa de esmola. Nem eu preciso do dinheiro do senhor. A igreja precisa de crentes fiéis. Ele olhou para mim e disse: senhor, pastor, o que o senhor vai fazer? O senhor não vai ter o que comer nessa igreja. Ela não tem sustento, ela não tem dinheiro, não tem nada. Disse: meu querido, eu vou dizer para o senhor o seguinte: o senhor me perdoa a ousadia. A gente que é jovem, muitas vezes a gente é um pouco mais ousado. Nessa hora eu tive uma coragem que não foi o equilíbrio entre a inovação e a prudência. Eu falei um pouco mais alto para ele, disse: meu querido, o senhor me perdoa, mas eu vou dizer para o senhor, eu tenho 2 braços, eu tenho 2 pernas, eu tenho uma boa cabeça, eu posso ir para a lavoura, eu posso ir para a cerâmica, eu posso ir para a sala de aula, eu vou me sustentar, mas a igreja não precisa de esmola. O dia que o senhor quiser ser dizimista, o senhor procure a igreja. Para que os irmãos tenham o final da história, eu passei 6 meses sem receber salário. Era solteiro, vivia quase cesta básica. No final de 7 anos nessa igreja, nós tínhamos uma igreja nova, que está lá até hoje, construída, bonita. Tínhamos um edifício de educação religiosa, que está construído. Construímos 3 congregações, estão lá até hoje. Eu estava com o melhor salário do presbitério. A igreja aprendeu a ser dizimista. Nosso problema, nós não dependemos muitas vezes de Deus. Coragem para ser diferente é coragem para ser fiel nas nossas finanças diante de Deus.
Este é o grande pecado da igreja. Para que vocês possam guardar a IPB hoje, com todo o desenvolvimento nosso, nós não temos ainda 70% das nossas igrejas fiéis ao Supremo Concílio. Faltam 30% de igrejas, ou um pouco mais, que não dizimam ao Supremo Concílio. Não é porque não tem, é porque são infiéis. E não têm coragem de mudar os seus padrões. Não tem coragem de ser fiel. Não tem coragem de andar com Deus. Não tem coragem de depender de Deus. Não tem coragem de saber o que Deus está fazendo e dos grandes milagres de Deus. É momento de nós termos uma nova reforma. Os pecados da época de Malaquias são os nossos pecados dos nossos dias. E nós precisamos mudar a nossa temática como igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas Malaquias muda o tema. Malaquias é sensacional. E agora Malaquias vai nos chamar a atenção para outro fato. E eu gostaria que você voltasse ao capítulo 2. E eu gostaria que você olhasse algumas coisas que estão no capítulo 2. A partir do verso 13. Ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele não olha para a oferta, nem aceita o que prazer a vossa mão. E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes leal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E porque somente ele buscava a descendência que prometera? Portanto, cuidai de vós mesmos, ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre violência as suas vestes, o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai vós mesmos, não sejais infiéis. Meus amados, eu gostaria de colocar para os irmãos, nós precisamos cuidar mais, ter uma revolução dentro dos nossos lares, cuidar das nossas famílias. Se nós queremos ser uma igreja diferente, a diferença hoje no mundo é viver em família. O que o mundo quer fazer de nós hoje é destruir os vínculos familiares. A educação secular que nós recebemos nas nossas escolas é para destruir os vínculos familiares. A própria definição de família hoje vive uma crise. Família é um ente social. Não é mais família, pai, mãe e filhos. É um ente social. E esse ente social pode ser 2 homens, 2 mulheres, pode ser quem é que for. E não é essa a definição que nós gostaríamos que tivesse nas nossas igrejas. Eu creio que é o momento da igreja ter cada vez mais a disposição e a coragem de ser igreja de famílias. E essa coragem de ser igreja de famílias vem da nossa fidelidade para com a nossa esposa, para com os nossos filhos, para com o nosso compromisso de casamento. Eu estou vivendo a melhor fase da minha vida porque estou completando 40 anos de casado. E não pode pensar que 40 anos de casado são 40 anos de muitas alegrias diante do Senhor. Eu gostaria já de começar a sonhar com 50 anos, com 60 anos, com 70 anos. Não sei se Deus vai me proporcionar essa oportunidade de estar ainda mais 30 anos com a minha esposa e nós chegarmos aos 70 anos. Mas uma coisa eu digo para vocês, quando nós temos a visão de família, de fidelidade, cada dia é melhor do que o dia anterior. E cada dia, a nossa esposa é mais bonita que no dia anterior. Não precisa de fazer, ir para as clínicas e fazer isso, fazer aquilo. Não precisa reconstruir o rosto, não precisa fazer puxado atrás.
E nem nós precisamos colocar botox. Nós podemos ficar do jeito que nós somos. Porque cada dia nós somos mais bonitos um para com o outro. Porque o casamento é uma das coisas mais lindas estabelecidas por Deus. Como disse ontem vendo Jeremias, o Vendo Hernandes é uma lenda. E hoje eu tive o prazer de ouvir a lenda fazendo um casamento. E quando ele estava fazendo o casamento, ele disse que o casamento é feito nos céus. E é isso mesmo, o casamento é feito nos céus. E a grande coragem nossa é de vivermos casados. O dado mais triste que nós temos hoje é que nós temos o mesmo número de casais separados, divorciados, na sociedade, do que na igreja. Em outras palavras, a igreja está imitando o mundo que nós vivemos. Nós estamos trazendo os mesmos conceitos para dentro da igreja. Ah, não deu certo, separe. Ah, não convive mais. Nós precisamos revolucionar a área do nosso relacionamento. Nós precisamos ser fiel àquela que nós conseguimos e faz parte integral das nossas vidas desde a nossa mocidade. E a mulher é a mesma coisa para com o seu marido. Olhe para o seu marido e diga para ele: meu querido, você é um cara precioso para mim. Possivelmente há quanto tempo nós não temos dito ao nosso esposo o quanto ele é precioso para nós. E há quanto tempo nós temos dito à nossa esposa como ela é preciosa para nós. Nós vivemos numa sociedade que vai tornando tudo comum. Nós vamos nos acostumando. E tem uma coisa em nossa casa que queremos nós ou não queremos nós, vai entrando aos poucos na nossa casa e vai fazendo guarida em nossas casas, que chama televisão. E quando a televisão traz a novela faz questão de mostrar que o bonito não é o casal casado que vive bem. O charme, o it, o belo, é o casal que trai. A novela faz questão de mostrar que o bonito não é aquele casal que vive integridade um para com o outro. Mas o charme é aquele casal que constrói dia após dia uma destruição do outro. E muitas vezes nós chegamos a aplaudir os casais e até torcer para os infiéis, porque nós nos acostumamos com as coisas. E para tristeza nossa, quantos e quantos crentes ficam em casa e não vão para a igreja por causa da novela, que é o inferno das vidas, que é a destruição dos nossos lares. E nós acostumamos. Possivelmente alguns dos meus colegas pastores tiveram o desprazer de chegar numa casa na hora ou no dia final de um capítulo final de uma novela. E a família está toda grudada, torcendo para aquele negócio tudo errado e dá certo. E se o pastor falar, desliga a televisão, o mundo cai. A dona da casa fecha a cara, o marido torce o nariz, e algumas vezes até dá uma olhadinha e diz: pastor, parece que o senhor chegou na hora errada. Esse é o mundo que nós vivemos. Nós precisamos ter coragem para sermos diferentes, vivermos em família. Esse é o desafio que estava ali. O desafio de Neemias foi o mesmo desafio, de Esdras foi o mesmo desafio. O povo havia casado de maneira errada. Malaquias chama atenção para esse ponto.
Mas o ponto central para Malaquias era a infidelidade conjugal e relacionamento. Os corações iam de um lado para o outro e estavam perdendo a sua vida. Coragem para ser diferente no amor e no culto que prestamos a Deus. Coragem para sermos diferentes como líderes da igreja do Senhor Jesus Cristo, numa integridade, numa autenticidade daquilo que cremos e daquilo que pregamos. Coragem para ser diferente na entrega dos nossos dízimos e ofertas, na fidelidade a Deus, do povo de Deus e da igreja de Deus. Coragem para sermos diferentes vivendo em família. Esposo, esposa e filhos para a glória de Deus. Não torcendo para as coisas erradas, nem aceitando o errado dentro das nossas casas. Cresce de forma exorbitante o número de divórcios. E nós precisamos, não basta nessa situação. Eu termino a mensagem usando Malaquias. Coragem para ser diferente numa vida de santificação diante de Deus. Numa vida de santificação. Verso 14, nosso tempo não dá para explorar todo o texto. Verso 14: Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade, prosperam, sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram de seu nome. Verso 18: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e que não serve. Nosso tempo não nos permite explorar, mas eu gostaria que vocês lessem 2 salmos quando chegassem na sua quarto. Lesse o Salmo 37 e o Salmo 73. É fácil vocês guardarem esses 2 salmos. Salmo 37 e Salmo 73. Você vai ler esses 2 salmos. E esses 2 salmos vão mostrar bem claro para vocês a diferença entre o que serve a Deus em santificação e o que não serve a Deus. Esses 2 salmos vão levar você a compreender essa lição mais preciosa da palavra de Deus. E você vai entender que compensa servir a Deus. Quando nós olhamos para a eternidade, quando nós olhamos para a nossa vida, nós sabemos que compensa andar em santidade diante de Deus. E nós precisamos aprender a andar em santidade diante de Deus, neste mundo em que nós vivemos. Nós somos santos, não porque as pessoas estão ao nosso derredor, mas porque nós vivemos com o nosso Deus. Eu nunca me esqueço de um irmão nosso da igreja, que certa feita foi proposto a ele um negócio, e a resposta dele foi tão clara, tão evidenciada, dizendo: esse negócio eu não faço porque eu sou crente. A pessoa que propôs disse: rapaz, você vai ganhar muito dinheiro. Eu disse: eu sou crente. Aí a pessoa insistiu mais com ele e ele disse: eu vou dizer mais uma coisa para você. Não é que eu só sou crente, mas há uma pessoa comigo. Disse: rapaz, não estou vendo ninguém daqui. Disse: meu Deus está comigo. Disse: meu Deus está comigo, eu não posso negar o meu Deus. Eu não posso fazer esse negócio com você. Você tem que ser fiel à sua esposa, não é porque ela anda com você, é porque Deus está com você. Você tem que ser fiel ao seu marido, não porque seu marido está com você, mas porque Deus está com você. Você vai ser fiel nos seus negócios, não é porque você, de fato, não quer o lucro indevido, porque Deus não aprova e você é fiel para com Deus. Como trabalhador, como empregado, como senhor e como senhora,
Nós vivemos num país corrupto. E nós, crentes, precisamos dar exemplos diferentes. Nós não podemos corromper nem sermos corrompidos, porque Deus está conosco. Nós precisamos ter coragem. E nem para explorar os outros. Nem para explorar os outros. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu perguntei: fulano, eu estou precisando de uma máquina assim, para um trabalho que eu tenho que fazer. Ele disse: pastor, eu tenho a máquina, eu posso alugá-la para o senhor. Eu disse: quando fica o aluguel da máquina? Ele disse: eu vou alugar a máquina para o senhor por tanto. Ele disse: quanto que é o dia normal da máquina? Eu precisava por pelo menos 30 dias. Ele disse: pastor, eu estou tão desesperado que eu vou alugar por menos da metade para o senhor, porque eu não tenho como. Eu disse: meu querido, eu não preciso disso. Eu vou te pagar o preço que você alugaria para qualquer um. Eu não posso explorar você. Como eu vou ficar diante do meu Deus? O nosso problema, eu gostaria de ler para os irmãos. Eu gostaria que os irmãos olhassem muitas vezes e pudessem pensar que nós, verso 5 do capítulo 3, chegar-me-ei a vós outros para juízo. Sei testemunha veloz contra os feiticeiros. Todo mundo vai dizer: eu não sou feiticeiro, eu nunca fiz feitiço. Quantos adultos, eu não sou adulto? Quantos que eu juro falsamente? Meu querido, eu gostaria que você fizesse a sua pergunta. Quantas vezes você não disse sim, sim, disse não, não, ou disse: eu não sei muito bem essa história. Olha bem. E quantos que defraudam o salário do jornaleiro? Quantas vezes você aproveitou aquele que trabalhava para você para cobrar dele 1 hora a mais, 2 horas a mais, e não foi fiel para dar com ele? E oprime a viúva. Quantas vezes você aproveitou uma hora de crise para adquirir alguma coisa? Ou órfão e torce o direito estrangeiro, aquele que não conhece bem as leis. Se não temem, diz o Senhor dos Exércitos. Israel tinha os mesmos problemas nossos. É o autorretrato de muitos crentes. É o momento de nós termos coragem para ser diferente em santificação. Mas não uma santificação só de boca para fora, mas uma santificação diária, constante nas nossas vidas. Uma santificação que vai mexer com o interior nosso, com o dia a dia nosso, com as palavras nossas, com os atos nossos, com a postura nossa, com o propósito de vida nosso, para que a glória de Deus resplandeça a cada instante, aonde nós estamos, de acordo com a vontade soberana de Deus. Malaquias escreveu no ano 445. Seu nome significa meu mensageiro. A proposta dele foi uma chamada para o povo de Israel por causa dos pecados que eles cometiam, os mesmos pecados que são nossos. Eu diria que Malaquias faz um convite para que o povo pudesse ter coragem para viver uma vida diferente. E essa coragem eu gostaria que você pudesse guardá-la. Coragem significa equilíbrio entre a audácia, sim, e a prudência. Há momentos que nós vamos ser um pouquinho mais audaciosos, e nós somos desse equilíbrio nas nossas vidas. E nessas 5 áreas que eu gostaria de deixar para você: coragem para ser diferente, no amor a Deus e no culto que você presta a Deus. Prepare para o culto, tenha alegria de ir para o culto. Não vai entregar para Deus qualquer coisa. Não vai pensar que Deus aceita qualquer coisa. Se você participa do louvor, ensaia direito. Conheça as músicas. Se você vai pregar, estude. Se você vai lecionar uma classe, pode ser dos pequeninos, estude a lição, tenha conhecimento, saiba como tratar aquelas crianças. Prepare para o culto que você presta a Deus. Se é o culto da sua casa, se é um momento de oração no seu lar, se é na hora do almoço, você está orando, prepare para orar adequadamente diante do Senhor.
você está louvando a Deus, glorificando a Deus. Coragem para ser diferente. Cada dia mais com integridade das nossas lideranças. A igreja é o que é, de acordo com seus líderes. Eu gostaria de ver a igreja presbiteriana chegando em todas as cidades do Brasil e no mundo todo. E nós precisamos ter audácia para chegar lá. Coragem para ser diferentes, sendo família. Neste mundo que família não existe mais. Vamos ser família. Vamos ser esposo, esposa, filhos. Vamos chegar em casa levando nossos filhos. Vamos abraçar nossa esposa, vamos abraçar nossos filhos. Vamos tirar tempo para eles. Vamos colocá-los como ponto central das nossas vidas. Eu trabalho tanto, eu como esposa trabalho tanto, mas tenha tempo para a sua família. Eu como esposo trabalho tanto, tenha tempo para a sua família. Tenha tempo para os seus filhos. Não deixe seus filhos jogados. Dê tempo de qualidade para a sua família. Coragem para ser diferente da dependência de Deus. Ser dizimista é aprender a depender de Deus. Ser dizimista e ofertante é dizer: Senhor, eu creio que o Senhor multiplica o que eu tenho. Fui moço e agora sou velho. Jamais vi o justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Coragem para ser diferente em santificação. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Que Deus os abençoe. Nós vamos orar nesse instante. Eu gostaria de convidar aqueles que puderem, nós vamos ajoelhar e vamos orar ao Senhor. Ó Pai Celeste, aplica a mensagem ao nosso coração e às nossas vidas. Dá-nos sempre, ó Pai, a condição de sermos um povo eleito do Senhor, de sermos pastores, e trazermos uma palavra pastoral ao Teu povo de acordo com a Tua graça e Teu poder. Fala sempre ao nosso coração, ministra para nós, para que a todo instante, ó Pai, nós possamos glorificar o Teu nome, louvá-lo, bendizê-lo e crer que o Senhor é o nosso Deus. Ó Pai, que nós saiamos daqui diferentes, que esse congresso, ó Pai, signifique muito para nós, e cada mensagem, cada palavra que instrua as nossas vidas, modele o nosso viver, e que nós sejamos o Teu povo, para a glória, para a honra e louvor do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Amém.